Fala pessoal, meu nome é Henrique Gama e vamos dar sequência no estudo das variáveis aleatórias contínuas. Hoje nós iremos entrar num tópico que não agrade talvez a alguns de vocês. Nós iremos iniciar um breve estudo, algo muito rápido e muito sintético, sobre as variáveis aleatórias contínuas e, para subsidiar esse estudo, nós precisamos ter um mínimo de base de cálculo, integral e diferencial. Eu vou passar isso para vocês. Repito, de longe a minha intenção aqui é ministrar um curso sobre cálculo diferencial e integral, visto que nós temos uma limitação de tempo aqui. Eu simplesmente vou te dar as ferramentas básicas, e aí eu recomendo fortemente que você assista aulas sobre cálculo diferencial e cálculo integral. Primeiramente, vamos definir o que seria essa tal de derivada? Bom, a nossa derivada nada mais é do que uma reta tangente que mede uma dada inclinação em um certo ponto. E aqui eu vou destacar a palavra inclinação. A definição aqui eu trago a título de ilustração. Isso não é exigido. Agora, é importante que vocês saibam qual que é a implicação direta do conceito de derivada no estudo da estatística. Vamos lá. Beleza. O professor definiu o que é a derivada, mas para que eu preciso disso? Pessoal, o motivo de nós estarmos estudando isso é porque a derivada da nossa FDA, aliás, deixa eu dizer o que é isso, né? Para você não... da nossa função de distribuição acumulada, ou seja, essa FDA, que a partir de agora eu só vou chamá-la pela forma abreviada, a derivada da nossa função de distribuição acumulada, ela nos fornece a função de densidade de probabilidade. E essa função de densidade de probabilidade é o que nós chamamos de FDP. Pessoal, não pense naquele palavrão horrível. FDP é o que nós estatísticos costumamos chamar de função de densidade de probabilidade. O que você precisa saber até o presente momento? A derivada da nossa função de distribuição acumulada, ela é a nossa FDP. Olha só, a primeira coisa, a primeira regra que eu quero trazer para vocês é que a derivada de uma constante, e aí a notação que nós geralmente damos para a derivada é essa daqui. Nós colocamos o f da função e colocamos esse sinal para indicar
que isso daqui é a derivada. Mas vamos lá. A derivada de uma constante sempre vai ser zero. Ou seja, então, a derivada de 5 ela é igual a zero. Show de bola. Agora, vamos para a parte mais importante, né? A derivada de uma função polinomial, que eu vou chamar aqui de a de x elevado a n. Isso daqui, pessoal, vai ser n vezes o a de x elevado a n menos 1. Deixa eu tirar esses parênteses. O que foi feito aqui? Eu peguei o meu expoente, passei ele aqui para frente, multiplicando, e depois subtraí um dele. É simplesmente isso. Veja, é algo bem mecânico. Quando você quer encontrar uma derivada de uma dada função polinomial, você vai multiplicar a função pelo seu expoente e vai subtrair um desse expoente. Então, vamos lá. Ó. Vamos trazer agora alguns exemplos. Qual que seria a derivada de x? Pessoal, x é a mesma coisa do que x elevado a 1, certo? O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o meu expoente, vou passar ele multiplicando e subtrair um dele. Ou seja, é 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Isso daqui dá igual a 1 vezes x elevado a 0. E qualquer número elevado a 0, pessoal, isso daqui é igual a 1. Beleza. Vamos dificultar um pouquinho agora. Qual que é a derivada de 3x ao quadrado? Pessoal, a derivada de 3x ao quadrado vai ser a mesma receita de bolo. Ora, pois, eu vou pegar o expoente 2, vou passar ele para cá, multiplicando, e vou subtrair 1 do meu expoente. Ou seja, 2 vezes 3x menos elevado a 2 menos 1. Isso daqui é igual a 6x. Deixa eu diminuir aqui para a gente continuar praticando. Vamos fazer mais uma, vai. Qual que é a derivada de 3x a terceira mais 1? Pessoal, a derivada da soma é a soma da derivada. E a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, isso daqui vai ser igual a derivada de x à terceira mais a derivada de 1. Bom, como é que eu encontro a derivada de x à terceira? Vou pegar o expoente, vou passar para cá multiplicando e vou subtrair 1 dele. E a derivada de 1, como é uma constante, isso vai ser igual a zero. Ou seja, essa derivada aqui é igual a 3 vezes 3x elevado a 3 menos 1. Ou seja,
essa nossa derivada é igual a 9x ao quadrado. Veja que nós podemos passar muito tempo aqui, mas o conceito de derivada é esse. É bem mecânico, basta agora você trabalhar em cima dele. Bom, e agora eu queria trazer para vocês alguns outros conceitos. Aliás, algumas outras regras, não é verdade? Pessoal, a derivada do produto, ou seja, quando nós temos duas FDP sendo multiplicadas, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, por exemplo, se eu quero encontrar a derivada de 3x ao cubo vezes 2x ao quadrado. Bom, eu vou derivar a primeira, ou seja, 9x ao quadrado, vou repetir a segunda, 2x ao quadrado, e vou somar com a primeira, que nós não vamos mexer nela, vezes a derivada da segunda, que é 4x. Veja, pessoal, mais uma vez eu repito, é puramente mecânico. Não tenho o que fazer aqui. E aí eu vou te passar mais uma regra. Tá bom já, né, professor, de regra? Pessoal, eu prometo para vocês que essa daqui é a última que eu quero trabalhar com vocês hoje. Vamos destacar aqui as regras que foram abordadas, que é a derivada do quociente. Ou seja, eu vou pegar duas FDP e vou dividir uma pela outra. Pessoal, aqui é um pouco diferente. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer a derivada da primeira vezes a segunda, só que aqui, ó, fiquem bem atentos. No produto, nós somamos. Na razão, nós subtraímos. Menos. Depois eu vou manter a primeira intacta e vou derivar a segunda. E aí, tudo isso eu vou dividir pelo meu numerador elevado ao quadrado. E aí alguém pode estar se perguntando, Henrique, isso é cobrado? É, pessoal, é cobrado sim. Deixa eu te mostrar em uma questão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Olha só, se f de x, que é a nossa função de distribuição acumulada, A função de distribuição acumulada, ela tem essa notação. Ela é dada por um f maiúsculo de x. Bom, o enunciado está repetindo o que eu disse, né? Se f de x for isso daqui, a função de distribuição acumulada da variável x, então a função de densidade de probabilidade vai ser isso. Pessoal, o que eu preciso fazer para, a partir de uma função de distribuição acumulada, chegar em uma função de densidade de probabilidade? Conforme nós vimos alguns slides atrás, eu simplesmente preciso derivar a minha FDA para chegar na minha FDP. Quando eu derivo
a função de distribuição acumulada, eu tenho a minha FDP. E o que nós vamos precisar fazer aqui? Derivar isso daqui. Bom, e aí, vamos deixar isso anotado. Para encontrar a FDP, é preciso derivar a função de distribuição acumulada. E pessoal, o que nós temos aqui? Ora pois, nós estamos diante daquela regrinha que nós acabamos de ver. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que a derivação do quociente. E se você observar bem aqui, só na definição da derivação do quociente, você já consegue assinalar que essa alternativa está errada. Por quê? Olha só. A derivada disso daqui, ou seja, dessa função de distribuição acumulada, ela vai seguir a regra do quociente. E a regra do quociente nos diz o quê? Nós vamos fazer o produto da derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, e vou dividir tudo isso pelo denominador elevado ao quadrado. Pessoal, você nem precisaria fazer conta aqui se você conhecesse essas regras. Por quê? Como é que isso vai ficar? Ó, eu vou pegar o meu 1, vou derivar ele, que é o meu numerador, vou multiplicar pelo denominador, vou fazer a diferença com o 1 vezes a derivada do denominador. E aí, tudo isso eu teria que dividir pelo quadrado do denominador. E olha só, cadê o nosso denominador elevado ao quadrado? Esse item, nós nem precisamos resolver ele. Ele já está errado logo de cara. Por quê? Para isso daqui está correto. É necessário que o denominador, conforme a regra do quociente, estivesse elevado ao quadrado. Pessoal, nós tratamos de algumas regras de derivação, mas fica comigo, porque agora nós vamos adentrar nas integrais. Um forte abraço, até daqui a pouco e valeu!